Ele via o paraíso segundos antes de desabar no chão, sozinho, convulsionando. Essa é a história do príncipe Mitkin, de O Idiota, de Dostoiévski. E é a história de um homem bom demais para o mundo que o recebeu. Mitkin tem epilepsia. Antes de cada crise, por um instante ele sente uma clareza absoluta, uma sensação de harmonia total com tudo que existe, e depois cai no chão, sem fala, sem controle do próprio corpo. Os médicos suíços tratam ele anos a fio. Quando finalmente volta para a Rússia, adulto, ele não sabe fingir nada. Nunca aprendeu. Fala a verdade sempre, com todo mundo, sem cálculo, sem defesa. A alta sociedade russa acha aquilo ridículo. Chamam ele de idiota, literalmente na cara dele. Mas presta atenção no que ele faz com essa bondade. Ele tenta salvar as pessoas ao redor dele, todas elas. Na primeira noite em Petersburgo, ele conhece Nastassia Filipovna, uma mulher linda, arruinada por dentro. Um homem rico a corrompeu quando ela era criança, e depois passou anos exibindo ela como propriedade seu, prometendo casamento e nunca cumprindo. Na festa de aniversário dela, na frente de todo mundo, outro homem oferece 100.000 rublos, só para levá-la embora, como se comprasse um objeto. E é aí que Mitkin, quase um estranho para ela, se levanta e pede a mão dela em casamento. De verdade. Sem interesse nenhum, além de tirá-la daquela dor. Ninguém tinha feito isso por ela antes. Existe um outro homem apaixonado por Nastassia. Chama-se Rogojin, e o amor dele não tem nada de gentil. Rogojin ama do jeito que possui. Ele chega naquela mesma festa com 100.000 rublos em dinheiro vivo, embrulhados em jornal, só para provar que pode comprá-la de volta. Nastassia escolhe Rogojin naquela noite. Não porque o ama mais, escolhe porque acha que não merece a bondade de Mitkin e merece o castigo que Rogojin representa. Agora presta atenção no que vem a seguir. Mitkin não desiste dela. Continua tentando salvá-la, mesmo enquanto se apaixona de verdade por outra mulher. Aglaya Ivanovna, jovem, orgulhosa, cheia de vida. Aglaya também se apaixona por ele, mas não sabe o que fazer com um homem que nunca mente, nunca joga os jogos sociais que todo mundo ao redor dela joga. Numa festa, na casa dos pais dela, diante da nata da sociedade de Petersburgo, Mitkin tem um acesso de nervos, derruba um vaso chinês caríssimo que se espatifa no chão e depois, tentando se explicar, entra numa crise epiléptica na frente de todos. O salão inteiro assiste ele desabar. Isso não é só humilhação. Isso é a prova, para os outros, de que ele realmente é o idiota que sempre disseram que era. Mas isso ainda não é o pior. Rogojin, consumido pelo ciúme, segue Mitkin escada acima numa casa escura, uma faca escondida na manga. No último segundo antes do golpe, Mitkin sente a aura chegando. Aquele instante de clareza absoluta que sempre precede a crise. Cai no chão, convulsionando na frente do homem que ia matá-lo, e de alguma forma isso salva os dois. Rogojin foge, apavorado com o próprio ato. Mitkin nunca conta para ninguém o que quase aconteceu. Aqui vem o silêncio antes da queda final. Mitkin decide pedir Aglaya em casamento, mas não consegue abandonar Nastassia à própria sorte. E Nastassia sabe disso. Nos dias antes do casamento marcado com Aglaya, Nastassia aparece, desesperada, e implora para ele não se casar. Mitkin, dividido entre dois amores que não sabe escolher, hesita. Nastassia foge do próprio casamento com Mitkin, no altar, na frente de todos os convidados. Sobe numa carruagem com Rogojin e desaparece na noite. Mitkin a segue até Petersburgo, procurando ela em cada rua. Encontra Rogojin. Os dois trocam cruzes de batismo num gesto de irmandade que nenhum dos dois entende direito. Prometem visitar a mãe de Rogojin juntos. E é aqui que a história respira fundo, antes do golpe final. Mitkin sente que algo está errado. Uma sombra atrás de cada porta. Ele bate na casa de Rogojin, tarde da noite. Ninguém responde. Rogojin aparece na rua escura, olhos vazios, e leva Mitkin para dentro, em silêncio. No quarto, atrás de uma cortina, Nastassia Filipovna está morta. Rogojin a matou com a mesma faca da escada, naquela mesma noite. Os dois homens passam a noite inteira ali, velando o corpo dela juntos, lado a lado, quase sem falar. Mitkin, o único que tentou salvá-la de verdade, acaricia o cabelo de Rogojin como se ele também fosse uma criança perdida. O homem que a matou. De manhã, encontram os dois assim, e Mitkin já não reconhece mais ninguém. A mente dele simplesmente quebra. Não é loucura de raiva,
É um colapso total, silencioso, como uma vela que se apaga. Levam ele de volta para a Suíça, para o mesmo sanatório de onde tinha saído no início da história. Dessa vez, os médicos dizem que ele não vai voltar. Ele passa o resto da vida sem reconhecer quase ninguém, olhando para o vazio, catatônico, na mesma clareza vazia que antecedia cada crise. Só que agora, sem nunca mais voltar dela. Dostoiévski não escreveu sobre um homem fraco. Escreveu sobre a única coisa que esse mundo realmente não sabe o que fazer com ela. Uma bondade sem defesa, sem cálculo, oferecida de graça para gente que só entende posse, vingança e disfarce. Se isso te doeu, tem outro vídeo aqui no canal sobre um amor obsessivo que se recusa a deixar a morte terminar as coisas e vira vingança entre gerações. E essa dor é ainda mais funda. Isso te tocou? Se inscreva agora no Animae Chumbra.